Lauminha, o oposto do vício é a conexão. Ontem eu tava em casa olhando redes sociais, assim, só passando, e aí eu vi uma foto de uma jovem que, muito nova mesmo, assim, e tava lá com aquele símbolozinho, né, do luto, e aí a descrição de ela desistiu. Aí eu olhei, né, imaginei, né, o que tinha acontecido, que ela tinha perdido a vida, né, propositalmente, né? Porque ela tirou a própria vida. Mas aí eu fui olhar os comentários. E aí eu fiquei apavorada. Porque aí nos comentários tinha, eu tô pensando também em desistir. Muitas pessoas falando isso. Muitos jovens mesmo. Assim, falando que estavam pensando em desistir. Aí eu fiquei chocada com isso. Pensei, gente, como assim? E aí eu quero te explicar o que eu falei agora nesse começo, que é o oposto do vício, é a conexão. Por quê que eu tô falando disso? Esses jovens ou as pessoas que têm uma tendência, né, a pensar nesse tipo de saída, né, que parece que é uma saída, elas têm pouca conexão com outras pessoas, tanto que quando a gente se vê envolvido, se vê pertencente, importante no meio familiar, essa é uma coisa que não é pensada assim de cara. Quero te contar um experimento que foi feito com ratos. E foi feito assim, eles deram numa aguinha, né, colocaram heroína e deixaram o rato sozinho. E deixaram uma água normal também. Mas o rato sozinho ali, toda vez que ele via a aguinha com heroína, ele ia lá e tomava aquela água. E em pouco tempo ele ficou viciado e só tomava aquela água. E o mesmo rato, olha que interessante, colocaram esse mesmo rato em outra gaiola, cheio de outros ratos e tinha as mesmas águas. E qual a água que ele tomou? Ele tomou a água normal, não tomou a água com heroína. E isso aconteceu porque ele estava em meio a outras pessoas, ele começou a ter um relacionamento com outras pessoas, a ter conexão, então ele optou sair desse vício. E por que eu tô falando do vício? Porque quando a pessoa desiste da vida, é muito forte isso, mas é uma fala de, ó, eu não sou importante aqui, eu não tenho nenhuma conexão genuína que vai me fazer lutar, que vai me fazer, sabe? E às vezes é difícil a gente conseguir entender essa questão do amor próprio quando a gente também não foi amado, né? Eu achei muito sério esse assunto, e aí eu me lembrei dessa questão da conexão, né? Que é o oposto do vício. Tá certo que eu falei do vício, né? Que seria uma droga, né? Que também é um recurso não só para os jovens, né, mas para muitas pessoas que têm dificuldade em lidar com cargas pesadas e elas acabam indo para o vício como fuga, como algo, por exemplo, faltou para mim isso, e aí é como um momento de satisfação, né, de esquecer um pouco daquela realidade. Inclusive, falando disso, me lembrei agora, esses dias eu passei aqui na rua, aqui eu moro em Santa Catarina, e tinha um rapaz muito jovem, assim, muito jovem mesmo, assim, sentado no chão pedindo um salgado, eu tava indo numa padaria. E aí eu falei pra ele, mas nossa, por que você tá aqui? Você é tão jovem, você é tão bonito. Sem brincadeira, sabe aquele povo que fotografa o mendigo de rua, assim, que depois vira modelo? Era esse tipo de menino. Eu fiquei assim, desolada, muito novo, guri, bonito. Falei, mas por que você tá aqui? Você tem família? Ele falou, eu tenho família, e cadê sua família? Eu não quero saber deles. Não quero saber. Não tem conexão, tá vendo? E às vezes eu fico pensando que tem lares que são muito destrutivos, que são muito ruins, mas isso acontece em lares que não são assim também, em lares que tem instrução, em lares que a gente já tem uma consciência maior desse convívio, mas mesmo assim a rotina, os afazeres fazem a gente ficar tão atribulado que a gente acaba não tendo essa conexão propriamente com os filhos ou com as pessoas, a gente não tem esse olhar mais atento, a gente fica muito conectado nas redes. Eu falo por mim mesma, eu fiz e faço um exercício constante, que é de deixar o celular longe de mim, tendo algum obstáculo para que não seja tão fácil, para que então eu vivencie melhor a vida. Porque eu falo que isso é uma das tentações hoje do mundo atual. Porque a gente se distrai, às vezes é tão pesada a nossa rotina, que é fácil a gente ficar olhando ali, distraída, só que a gente esquece também das pessoas ao redor e como que a gente está influenciando elas por meio do exemplo. A prova dessa questão da conexão também justamente, eu falei do negócio do celular, mas também alguns hábitos que a gente não tem consciência, e aí eu quero contar de um deles pra você, e como que eu percebi isso.
Eu, esses tempos, fiquei com dor de garganta. E aí eu não podia forçar, né? Que, nossa, doía demais. E eu trabalho com a voz, né? Não só para gravar os vídeos, mas para outros trabalhos. E aí eu falei, nossa, eu não vou forçar, vou falar baixo, né? E aí, falando baixo, porque até doía, né, minha garganta, eu, ao invés de falar pra minha filha pequena, falar assim, ah, filha, faz não sei o que é um hábito, né? Às vezes eu tô lá na cozinha e tô gritando alguma coisa que eu quero. Ao invés de fazer isso, ou às vezes falar muitas vezes a mesma coisa, faz isso, faz aquilo, que é um hábito por conta da garganta, eu falei bem baixo. E aí eu falei pra ela, ah, vou falar só uma vez, não vou falar várias, sabe? Quando eu tava longe, aí eu fazia esse esforço de ir até perto dela pra falar, pra não ter que gritar. E aí ela me disse assim, nossa mãe, a sua voz é tão melhor falando nesse tom. Aí eu fiquei, gente, será que eu falava alto demais? E nem percebia. Só que como resultado, como reflexo, ela começou a ficar mais calma. E ela é uma pessoa que tem um temperamento mais colérico, sabe? Aquela pessoa que, nossa, quer desafiar, né? É do meu jeito, quer ter o controle. Só que eu reparei que eu escalava muito a minha própria emoção quando eu falava alto. Então isso me trouxe paz e, consequentemente, isso mostrou para ela algo, porque ela começou também a se aproximar mais para falar. E é muito interessante que quando você baixa o tom de voz, isso já é um exercício prático, né? Quando você baixa o tom de voz, a pessoa outra que tá falando com você, né, que tá mais desequilibrada, que tá falando alto, ela percebe que é ela que tá desequilibrada, porque você tá falando baixo. Esse foi um aprendizado tremendo para mim, falar baixo. E isso fez com que eu gerasse mais conexão com a minha filha, né? E aí eu fico pensando como que a dor, que foi a dor de garganta, me trouxe um aprendizado como esse. E às vezes é com a dor que a gente aprende mesmo. Mas a gente só aprende com a dor quando a gente se transforma por meio dela. Então eu vou usar essa dor como lembrança para que eu haja como se eu tivesse dor. E assim eu vou melhorar o meu comportamento. É aí que faz a diferença, né? Esses dias eu tava até falando sobre isso, porque tem uma passagem bem conhecida de Jesus que ele fala para a pessoa que estava acamada e que ele curou. Você está curado, mas leve a sua cama. E ele fala isso justamente para que a pessoa não se esqueça pelo que ela passou. Porque às vezes a gente tem experiências dolorosas e a gente não tira o aprendizado disso. O aprendizado pode ser até um trauma, mas a gente leva muito por meio da fala, sabe? Ah, meu filho errou, então vou ficar falando, vou ficar martelando. Mas e você, na prática, o que você modificou com essa dor que você sentiu? Muitas pessoas precisam da dor realmente para valorizarem o que não tem. Muitas dessas pessoas que querem desistir, quando estão no sofrimento, elas querem desistir porque elas não conseguem lidar com essa dor. Mas tem outras pessoas que já passaram por isso. Por exemplo, eu tô falando muito de filhos, né? Eu sou uma pessoa que já vivi várias coisas. Eu posso dar o suporte emocional para minha filha para que ela aprenda a se regular. Porque o cérebro, na verdade, ele só amadurece depois dos 25 anos, né? Amadurece, mas tem gente adulto que não amadureceu ainda, mas por conta de querer ficar no comodismo, num lugar de vítima. Mas quando você quer tá indo atrás desse autoconhecimento, quer se aperfeiçoar, você começa a sair desse lugar mais infantilizado e começa a tomar um lugar de maior responsabilidade. E essa responsabilidade faz a gente querer cuidar das pessoas ao nosso redor e querer gerar conexão. Não que a vida não vai levar a gente para lugares, eu quero ficar nas redes sociais, quero fazer tal coisa. Não, você vai ter essas tentações mesmo. Mas você precisa estar consciente de que o seu papel é muito importante. E eu tô falando isso porque eu fiquei muito chocada, né, com essa questão da falta de conexão, né, com esses jovens, com essas pessoas que acreditam que desistir é um caminho. E aí eu fico pensando, por que elas acham que isso é um caminho? Será que outras pessoas dessa família já fizeram dessa forma e acabaram servindo como exemplo? E aí eu quero trazer para você uma versão mais espiritualizada. E eu reparei que quando eu faço vídeos assim com um tema, eu acabo buscando em mim várias referências que eu tenho, e uma delas, e que tem esse tom em todas as minhas falas, às vezes não é tão escancarado porque eu não quero segmentar, porque eu acredito que, igual essa questão de religião, né? Tem várias, cada uma quer falar que é a sua certa. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de falar o que eu acredito realmente, o que faz sentido pra mim, mas o que me dá esperança e que vai
me deixar melhor, porque a religião boa é aquela que transforma a gente para melhor. E às vezes eu vejo essas pessoas que falam em desistir sem perspectiva, sabe? Assim, acha que a vida é só material, acabou aqui, eu vou ser feliz se eu morrer. Quem disse? Né? Quem disse que você vai ser feliz? Quem disse que não vai continuar o sofrimento que você já estava vivendo? E às vezes precisa de uma pessoa com uma mentalidade mais segura, mais madura nesse sentido para passar essa parte desses valores, sabe? Eu acredito que a vida é eterna, né? Que a gente está numa temporada aqui para aprender algumas coisas, como se fosse numa escola. E essa crença faz eu passar isso para meus filhos, falando, o que você vai viver depois que você sair aqui dessa vida vai ser muito parecido com o que você estava vivendo aqui. Se você está em sofrimento, você vai continuar em sofrimento. Porque esse estado interno, esse inferno que está dentro, esse sofrimento tão grande, você já está vivendo. Ele não vai acabar só com a destruição do corpo. Esse é um valor que eu tô te contando porque às vezes seja interessante você se aprofundar mais em algumas questões como essa para ajudar outras pessoas. Porque isso vai fazer a pessoa ver que aqui vale a pena, sabe? Vale a pena, mesmo sofrendo, porque você está depurando, você está se tornando melhor. Quando a gente tem sofrimento, a gente pode extrair algumas lições, a gente pode aprender a ser mais paciente, né? E uma coisa que pode ser interessante também pensar é algo que eu fiz até com minha própria filha, que eu tenho uma filha, agora ela é jovem adulta, mas na fase que ela era adolescente, que parece que acontece isso, né? A criança é feliz, aí na fase que é pré-adolescente, parece que morre aquela criança feliz e surge uma criança muito estranha, uma pré-adolescente estranha, né? Que tá se conhecendo e tem mais rebeldia e se sente perdida. E esse momento é tão importante para os pais aproximarem dos filhos, né? E uma estratégia minha, para que eu não ficasse falando, porque santo de casa não faz milagre, foi envolver ela em trabalho social, para que ela visse o sofrimento de outras pessoas. Às vezes o meu sofrimento é enorme, mas eu vejo uma pessoa que está sofrendo mais e eu meio que acordo para a vida. Eu vejo que eu posso contribuir com a vida dela. E foi isso que aconteceu. Então, como eu fiquei tão chocada com essa questão da falta de conexão, de desistência, é por isso que eu tô falando sobre isso, sobre a vida continua, as provas continuam, porque o nosso propósito é evoluir. E mais do que tudo, quando a gente para de olhar só pro nosso sofrimento e olhar pro sofrimento alheio, talvez a gente cresça mais também. Então, eu acho que esse foi um assunto, assim, que surgiu agora, mas achei muito importante trazer. Acho que a gente tem que falar de alma para alma mesmo e coisas de valor. E eu quero sugerir o livro Mulheres que Correm com Lobos, que eu vou deixar na descrição abaixo. É um livro em que a gente se conecta muito com a gente mesmo. Toda vez que eu me vejo assim esvaziada de propósito, tô meio triste, eu vou lá, pego esse livro de cabeceira, que é enorme, e leio, porque parece que tá falando com a minha alma. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se você tiver sugestão de outro vídeo, pode comentar aqui, que eu vou ficar muito feliz e vou falar sobre isso, tá bom? Até a próxima, tchau!